Boa noite, meus amados amigos desta jornada de estudo do nosso livro e do Livro dos Espíritos. Estamos então no terceiro capítulo hoje, da volta do espírito, extinta a vida corpórea e a vida espiritual. Esse é o título maior, mas vamos ver dentro dele os subtítulos: a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. Então vamos seguir, os estudos que o Dudu nos trouxe a semana passada, que nos falou sobre a alma. Então hoje nós já sabemos o que é a alma, né? Recapitulando um pouquinho, a alma é o espírito encarnado, né? Enquanto o espírito estiver no mundo espiritual, ele é só espírito. Enquanto ele estiver encarnado no mundo material, nós vamos conhecê-lo como alma. Mas os dois são o espírito, tá? Não tem nada de diferente um do outro. São a nomenclatura que Kardec colocou para que a gente pudesse não estar o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Não. Então, quando a gente fala de alma, nós estamos falando do espírito encarnado, simplesmente isso. Então, na continuação do nosso estudo, Kardec pergunta que se sucede à alma no instante da morte. O que acontece com a alma no instante da morte? Ela simplesmente volta a ser o espírito livre, né? Um espírito que se libertou da matéria onde ele estava preso e volta ao mundo espiritual. Simplesmente isso, tá? E a alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, ela jamais perde a sua individualidade, né? A alma, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos na Terra, no mundo material, nós levamos como ensinamento. Ou vamos levar as coisas boas, ou vamos levar de forma ruim quando nós agimos de forma errada, né? Ainda não entendendo a nossa maneira de viver e nos equivocamos, erramos e sofremos. Então nós vamos levar tudo isso pro mundo espiritual, porque não se perde nada, né? Tudo é registrado nos nossos livros akáshicos, né? Que são o nosso espírito, está tudo gravado no nosso espírito. A alma nada leva consigo deste mundo. Exatamente, ela não leva nada. Ela leva as lembranças boas ou ruins, né? Quando tudo aquilo que nós vivemos, a maneira doce e leve e do bem, do amor, nós vamos levar essas conquistas. Agora, se nós trabalharmos, se nós nos construirmos de forma errada, voltadas para o mal, para o egoísmo, para a maledicência, né? Todos esses sentimentos, essas emoções negativas, nós vamos levar também. Por isso a necessidade de nós trabalharmos a nossa mudança,
Só que para nós mudarmos, nós precisamos conhecer. E a doutrina dos espíritos, ela nos traz exatamente esse caminho. Por isso que a gente insiste e fala sempre, né? Tanto eu, quanto a Tamara, quanto o Dudu, a gente está sempre incentivando e dizendo, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós absorvermos as lições da doutrina, melhor nós vamos conseguir visualizar as nossas tendências, né, e mudar para melhor. E o Cristo é exatamente o nosso caminho. Né? Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus nos ensina essa trajetória do amor, né, que nós precisamos aprender. Não precisamos nos sentir oprimidos ou nos sentir ansiosos, angustiados por não sabermos lidar ainda com, com esses ensinamentos novos. Tudo tem seu tempo. O importante é nós compreendermos, assimilarmos e o mais importante ainda é nós praticarmos no nosso dia a dia, tá? É assim que nós teremos, então, coisas boas, né? Mudanças boas no nosso espírito e desencarnaremos levando tudo isso. E o que for de ruim, de negativo também, nós levaremos até o momento em que voltarmos de novo e vamos ter novas oportunidades e vamos mudar. É um caminho lento, mas é um caminho em que nós podemos, sim, ou adiantarmos a nossa perfeição, ou então irmos mais devagar conforme o nosso livre-arbítrio, tá? Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Essa colocação nos traz assim uma dificuldade para nós entendermos, né, o que quer dizer voltarmos a um mundo, ao conjunto dos espíritos, a um todo universal. Se nós nos enxergarmos dentro de uma assembleia, dentro de um local onde nós encontramos muitas pessoas estudando e buscando os mesmos objetivos, nós vamos mudar ali a nossa forma, a nossa individualidade? Não, né? Cada um vai sair dali com um contexto novo, uma mudança, uma conquista ou não, mas cada um com a sua individualidade. Nós não perdemos nunca, né? Porque o espírito, ele é único. Nós podemos ter milhares e milhões de espíritos, nenhum é igual ao outro. Né? Deus, quando criou um único, né? E assim nós somos. E assim nós desenvolvemos e evoluímos o nosso espírito. Nós somos responsáveis pelo nosso espírito. E nós, por nós mesmos, né? Porque o espírito somos nós. Então, nós precisamos cuidar, né, de nós, amar a nós mesmo, para depois podermos amar o outro, né? Jesus coloca bem essa palavra, essa frase, por quê? Porque cada um de nós é responsável pela sua evolução. Ninguém evolui por nós, ninguém vai fazer a mudança por nós, né? Nós é que precisamos encontrar esse caminho e evoluir. E quando nós desencarnamos,
Nós levamos todo esse cabedal de conhecimento. E nós, quando chegamos no mundo espiritual, chegamos com a nossa bagagem e não com a bagagem do outro. Né? Então, esta bagagem é que faz com que nós, em cada reencarnação, em cada idas e vindas, nós vamos levando, tirando, né, podendo modificar a forma, a, as maneiras erradas nossas, né, os nossos equívocos, trocando pelos nossos acertos. Essa é esse é o grande objetivo da encarnação, né, que o Dudu já nos trouxe, que é a evolução do espírito. Então, tem uma pergunta que Kardec faz, né? Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Hoje nós podemos, né, falar sobre essa comunicação que, que nós vimos, né, nas nossas reuniões e através dos ensinamentos da própria doutrina que foi se abrindo para essa apresentação do mundo espiritual e esse contexto foi se abrindo e hoje não é mais para nós algo estranho ou de que não se pode responder ou se pode concluir de que são realmente seres únicos, né? Porque quando nós ouvimos um espírito falando sobre a sua vida e temos a oportunidade, né, de vermos através do Chico, através do Divaldo e de tantos outros médiums que nos trazem esse contexto da espiritualidade, né, esse mundo à parte que nos é trazido pelos espíritos que se comunicam, nós não ouvimos eles falarem e de se dizerem, se apresentarem sempre os mesmos, sempre com as mesmas situações, com as mesmas dificuldades, com os mesmos modelos, né? Pelo contrário, cada um traz a sua particularidade, né? Cada um deles se apresenta com a sua individualidade. Isso é comprovado hoje. Nós não estamos falando na época, né, em que os espíritos eram vistos como fantasmas. Então, hoje, para nós, na época mesmo em que esse livro foi escrito, né, ainda não existia esse ensinamento todo que veio junto com essa doutrina maravilhosa, porque a doutrina veio exatamente descortinar, né, um mundo em que para nós era tudo místico, né, era tudo, será que existe, será que realmente o mundo tem um mundo diferente do mundo material? Era uma interrogação, era uma incógnita. Hoje não. Hoje esse véu cada vez mais está sendo retirado pelos próprios espíritos que vêm nos se comunicando e nos mostrando, descortinando. Então nós hoje não podemos duvidar, não podemos enxergar o universo como, como uma quantidade de espíritos todos iguais, tudo num todo, né? Todos num todo. Não, nós não podemos mais enxergar tudo como uma única coisa. Hoje nós podemos dizer realmente, falarmos com convicção e com certeza de que o universo é construído também por seres espirituais, seres fora do envoltório material, mas únicos, criação única de Deus. Em cada planeta, em cada mundo criado por Deus, existe um ser, né, único, criado pelo mesmo
Criador, pelo mesmo Pai maior. Tá? Então, isso é muito importante da gente hoje, nós podermos falar sobre isso com a maior serenidade, maior tranquilidade, né? Na questão 153, Kardec questiona, né, em que sentido se deve entender a vida eterna? Nós só podemos entender a vida eterna para o espírito, né? A vida do corpo, ela é transitória, ela só serve para que a gente para que o espírito vivencie a sua etapa no mundo material. Depois ela é extinta e volta à natureza de onde ela veio. Mas o espírito, ele continua. Então, a vida eterna, nós devemos sempre ter essa visão da vida eterna, mas é a vida do espírito. O espírito vai estar sempre evoluindo, evoluindo, crescendo, né? Evoluindo em direção a Deus, né? Mas o corpo não. O corpo ele se desfaz no momento da morte, né? O, essa aqui, né, eles comentam sobre o espírito, a vida eterna, nós chamaríamos só o espírito puro, né? A vida eterna, a dos espíritos puros, porque é uma questão só de nomenclatura isso, porque todos os espíritos, quando evoluírem, quando chegarem a não precisar mais reencarnar, seremos espíritos puros, né? Então a vida, ela é eterna para todos nós, porque nós temos uma continuidade, nós precisamos, é, nós temos uma trajetória espiritual a fazer, a cumprir, né? Claro que o espírito puro, ele não vai precisar mais reencarnar, mas porque ele já eliminou, já terminou, já conquistou, melhor dizendo, a sua perfeição, né? Então ele não precisa mais passar pela prova expiação, nem pela prova no planeta Terra, né? Ou em outro planeta que seja igual, ou planetas ainda que precisem reencarnar. Ele pode escolher ir para outras dimensões, outro caminho, mas sempre vamos ter o que estudar e o que continuar aprendendo, né? Então agora nós vamos entrar na segunda parte do nosso capítulo, que fala sobre a separação da alma e do corpo. E a primeira pergunta de Kardec é exatamente a seguinte: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem: não. É muito mais doloroso durante a vida corpórea. Por quê? Porque no momento da morte, o que morre é o corpo e não o espírito. O espírito que está acoplado, que está junto com o perispírito, ele se liberta, né? Ele solta os laços fluídicos que unem ele ao corpo material e ele se liberta. E o corpo, então, é que se decompõe e que se termina. A vida continua para aquele espírito. E na morte natural, naquela morte onde a alma já viveu o seu tempo, né, que chegou no final da sua existência terrena, então é como um sopro de luz, dizem os espíritos, né? Que essa alma se liberta com alegria, né? Porque ela já cumpriu com o seu tempo no mundo material. Agora, os laços são rompidos, ou são soltos, ou são libertados, esse laço fluídico dos espíritos depende muito de cada situação, né? Depende de como
aquela alma viveu e como aquela alma, até a que ponto aquela alma está presa a, ao mundo material, aos prazeres, aos, aos prazeres da sexualidade, à matéria, né, aos bens, né, às coisas do mundo. Né? Quanto mais o espírito, a alma estiver presa a essas situações, mais difícil, mais demorado vai ser a libertação desse espírito. Então, assim, quando a gente. São diversas as possibilidades, cada espírito, cada alma, cada ser vai ter o seu desencarne conforme estivermos naquele momento, naquele estágio. Né? Então, de vida, de evolução moral. Se nós, se o espírito, se aquela alma estiver muito presa ao mundo material, ela vai demorar semanas, meses para desencarnar. Agora, se ela estiver já liberada por, moralmente, estiver liberada das coisas da matéria, não der a importância das coisas, dos objetos, das coisas que se tem no mundo material, que não que tenham já um conhecimento, né, de Deus, um conhecimento da vida espiritual, o conhecimento o desprendimento dessas coisas do mundo da matéria, esse ser vai conseguir se desvencilhar muito mais rápido, né? Então, cada ser, cada espírito, cada alma tem o seu particular nesse momento. Tá? Então, nós vamos ver diversas particularidades que vão fazer com que esse momento de desprendimento seja mais ou menos difícil, mais ou menos rápido, né? E nunca é rompido os laços. Os laços são soltos. Os laços vão sendo soltos conforme a evolução desse momento, né? Rompidos, cortados, são só em momentos críticos, né? Quando se tira a vida, né, de alguém ou quando através do suicídio, que aí sim essa alma que se desprende, né, da vida material através do suicídio, ele sofre mais, porque muitas vezes ele não consegue nem se libertar daquela situação em que ele está vivendo e fica ali vendo e revendo o seu momento, o momento em que ele desencarnou e a decomposição do seu corpo. Né? Isso que traz muito sofrimento e muita dor. Né? Então, a gente vê que até no momento da morte, né, somos tão individuais que até o momento da morte, para cada um de nós, para cada alma, é uma maneira diferente, exatamente porque somos individuais, somos únicos e temos uma única individualidade. Aqui também é uma forma de se ver o quanto nós somos seres únicos. Né? Na pergunta 156, Kardec faz a seguinte pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? E os espíritos respondem que muitas vezes a alma já partiu, já saiu do corpo, muito antes, né, de se terminar,
desfazer de total da vida orgânica. Então, o espírito ali está, o espírito já está no mundo espiritual, já saiu, já não está mais naquele contexto ali da morte do corpo, o corpo ainda está se mantendo pelas batidas do coração, porque ainda tem esse fluido orgânico, né? E ele ainda se mantém, a batida do coração ainda se mantém, fazendo toda aquela a função, né, de circulação sanguínea, e a alma e o espírito já não está mais ali, né? No momento, na maioria, no momento da morte, de uma morte assim, desprendida, né, das coisas materiais, a alma não fica naquele sofrimento, o espírito não fica naquele contexto ali. Ele, podendo se desprender, saindo, ele já sai, ele já vai embora. Né? Só fica, como a gente já falou, preso naquela situação daquele sofrimento, naquele momento, né, de, de, de agonia, os espíritos que estão mais presos realmente da matéria, né? Que custam a se soltar.